Olá, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Rebeca, terapeuta, mentora, e por aqui eu compartilho conteúdos sobre autoconhecimento, espiritualidade, expansão de consciência, muito baseados em ciclos lunares. Se você busca uma vida mais conectada com a sua essência, se inscreve aqui, ativa o sininho e dá uma olhada nos links na descrição. No primeiro link já tem uma lista ali para os meus conteúdos gratuitos, a minha lista de e-mails, informações sobre os projetos, encontros, enfim, tudo isso está lá, tá? Eu te espero. Hoje é um dia especial, o solstício. No hemisfério sul, a gente celebra a noite mais longa do ano e no hemisfério norte, o dia mais longo do ano. Mas em qualquer lugar do mundo, nós estamos diante de uma virada, quando a luz muda de lugar. Algo dentro de nós também se reposiciona. Esse é o momento ideal para revisão, para renascimento e, acima de tudo, para a gente se lembrar do que ilumina a nossa jornada. Nesse vídeo eu vou abrir os oráculos para trazer 3 mensagens e você pode escolher uma ou assistir todas. Sente aí no seu coração o que é para você, tá bom? E no finalzinho do vídeo eu vou deixar uma oração especial para esse momento. Essa oração já é um super ritual para o dia de hoje, mesmo que você não chegue aqui exatamente no dia 20, né, que é o dia do solstício, não tem problema, tá? Pode se conectar com a oração que está no final, que isso já vai ser. Aliás, esse vídeo inteiro já é um belo ritual de solstício, tá bom? Vamos lá? Vamos para as escolhas das mensagens? Vamos lá, queridos. Eu vou tirar aqui desse oráculo, que é o oráculo do espírito animal, 3 cartinhas, tá? E aí vocês vão se conectar com pelo menos uma delas. A primeira, temos aqui o sapo. A segunda, a estrela do mar. E número 3, a nossa pantera. Se quiser, pausa o vídeo, respira fundo, intui uma ou mais mensagens e vamos lá. Olá, queridos da opção número 1, então com o nosso sapinho. Deixa eu começar aqui falando para vocês o significado dessa carta, tá? Essa carta fala sobre limpeza, sobre cura. E aí esse oráculo fala assim: o sapo e o elemento água são quase inseparáveis. O sapo passa seus primeiros meses de vida inteiramente dentro deste elemento de cura e então emerge para descansar em terra. Mas não importa o quão terreno o sapo se torne. Sua necessidade de limpeza e rejuvenescimento é regular. Os sapos tendem a ficar sobrecarregados e subnutridos, por isso é vital que essas criaturas sensíveis pratiquem o autocuidado. Esta carta serve como um lembrete de que a água nos ajuda a limpar, perdoar e liberar. Hora de mergulhar. Os sapos não foram feitos para carregar uma carga pesada. Então, o sapo em equilíbrio, ele tem uma energia limpa e entusiasmo pela vida. Quando ele está desequilibrado, fica esgotado, funcionando no vazio. E para trazer equilíbrio, é recomendado banho em lagos, rios, oceanos ou casas de banho, né? Na sua casa mesmo. Tá? Você pode fazer um ritual aí de solstício que envolva fazer um banho, né? Um banho de ervas, se você gosta, né? Eu sempre falo que eu gosto muito do banho de alecrim e recomendo, né? Se você se identifica com esse tipo de prática. E eu vou deixar aqui a indicação de você assistir o último vídeo aqui do canal, que fala sobre a minha experiência com o Ho'oponopono. Também é uma prática muito voltada para as emoções, tá? Porque a água, ela é o elemento das emoções.
né? Então o Ho'oponopono pode ajudar aqui também, tá? Lá tem esse link, eu não sei se eu vou lembrar de deixar aqui, mas tem esse último vídeo aqui que fala sobre a minha experiência 4 anos depois, aí ele já puxa para um vídeo mais antigo, enfim, tá? Se você quiser mergulhar nesse conteúdo, tá bom? Ai, deixa eu fazer assim, olha, para quem quiser printar, eu gosto, tá, de usar cartas de oráculo na tela de bloqueio do meu celular. Então, se você quiser, printa aqui o seu sapinho e faz isso, tá? Vamos lá, vamos então para a mensagem do tarô. E eu vou trabalhar hoje com o oráculo prateado, né? O tarô prateado das bruxas, porque tem tudo a ver com o solstício. Esse tarô é lindo. Eu acho que não tem resenha dele aqui no canal ainda. Um dia eu faço. Vamos lá, o que temos de mensagem aqui para o grupo número 1, por favor. 6 de espadas. Olha só, hein? Olha o tanto de água nesse 6 de espadas, né? Olha isso, vem um pajem de copas mergulhado na água. Super forte elemento água aqui, né? Pode ser que você seja de Câncer, Escorpião ou Peixes ou tenha esse signo forte no mapa. E o carro. Para começar, nós estamos falando muito sobre movimento, temperança no fundo do deck. Aqui tá muito forte deslocamento, tá? Inclusive, 6 de espadas fala sobre mudança, sobre viagem. O carro também fala sobre mudança, sobre viagem. A temperança também fala, inclusive, de viagens internacionais, tá? Então, essa energia já veio aqui forte. Mas o que me chama muita atenção aqui, né? Me chama muita atenção essa quantidade de água aqui. Até aqui na carta da temperança no fundo do deck, a gente tem o quê? A gente tem um pedido para equilibrar, né? Equilibrar a mente e o coração, né? Aqui, ó. Cavaleiro de espadas depois. E eu já tinha me chamado a atenção a questão, alguns elementos aqui me chamaram a atenção em relação a isso, tá? Um foi aqui na temperança, esse passarinho, né, que traz uma energia de ar, né, então energia da mente. O Cavaleiro de Espadas embaixo da temperança aqui no fundo do deck também já me contou sobre o ar aqui, então de novo essa coisa do mental, né? E o próprio 6 de espadas, tá? Tá vendo? O 6 de espadas, né? O naipe de espadas é o naipe da mente, né? É ligado aí aos signos de ar também. Então, Aquário, Gêmeos e Aquário, Gêmeos. Qual é o outro, gente? Libra. Que são mais mentais, né? E aí, percebe que eles estão buscando águas. O 6 de espadas tem essa especificidade. Eu tiro umas palavras assim, não sei por que eu complico. Mas o 6 de espadas tem esse significado, tá? De buscar águas mais tranquilas. E aqui, olha só, na pontinha desse barquinho tem a espadinha, né? É um punhalzinho isso aqui, né? E aí, tá vendo? Tem umas borboletinhas transmutando essa energia. Transmutando essa energia, aí a gente tem um arco-íris, a gente tem essa cachoeira, quer dizer, a gente tem um contato muito forte com as emoções. Pajem de copas aqui. Esse mergulho, né? Eu acho que aqui, gente, eu sinto assim uma coisa de cura emocional. Sabe, assim, uma coisa da reconexão com as emoções, né? A carta do carro, nesse deck, traz a coisa, né, da integração do masculino, que é mais racional, com o feminino, que é mais emocional. E dessa integração nasce uma nova vida, certo? Então, a carta do carro tem isso, inclusive nos decks tradicionais, né? Aqueles... Para quem entende um pouco mais de tarô,
Os decks mais tradicionais normalmente trazem cavalos, né? E aí tá um indo para um lado e outro indo para o outro. E o grande lance da carta do carro é você pegar as rédeas desses cavalos e direcionar eles para onde você quer ir. Ou seja, equilibrando essas forças, né? Quando uma vai para lá, a outra vai para outra. Então, razão e emoção aqui me chamam muita atenção. Né? A temperança falando sobre equilíbrio também. Então, eu percebo aqui um processo de cura emocional para quem está conectado aqui com o grupo número 1, tá? Eu vou pegar o Osho aqui pra gente ver mais, mas eu tenho a sensação, eu tenho uma sensação assim de renascimento, sabe? Por algum motivo vocês estiveram desconectados das emoções, por algum motivo vocês podem ter se tornado pessoas mais descrentes por algum motivo. Tem alguma coisa aqui que desperta novamente a esperança no coração de vocês, tá? Pode ser a possibilidade de uma mudança, então pode ser mesmo, tá? Recomeçar a vida em algum lugar, né? Ou uma viagem que te inspira, um movimento numa outra direção que te inspira. Pode ser um novo amor, pode ser. Pode ser o aumento da família para alguém, porque aqui pajens são crianças, aqui a gente tem uma família no barquinho, aqui a gente tem um nenenzinho, né? Então, para alguém pode ter esse frescor que vem de um nascimento, sabe? Não sei bem qual é a sua situação, mas para todas, o que eu sinto é uma reconexão com as emoções. Gostei, bonito. E uma cura, né? Aqui a gente tem cura e aqui a gente tem cura. Vamos ver o que o Osho fala aqui pra vocês. Olha que lindo, gente. Olha que mais água, tá vendo? Tem muita água aqui. E o que acontece? Essa aqui é uma rainha de ouros, tá? Então, assim, é do elemento terra. Você percebe que até nas cartas que não são do elemento água, há água, né? Olha aqui. Condicionamento com o diabo. E exaustão. Olha aqui a mente. Porque, lembra que eu falei? A gente tinha a temperança no fundo do deck. E a gente tinha aqui, ó, o Cavaleiro de Espadas, que é essa carta aqui, tá? Se eu não me engano, tá? Porque aqui eu confundo o pajem com o cavaleiro no tarô do Osho. Mas assim, mas o que importa aqui? No tarô do Osho, a mente, ela é a nossa inimiga, praticamente, tá? Eu acho que é só no Ás de Espadas que ela vem como consciência. Mas de resto, assim, ela vem como controle, como excesso de moralidade, ela vem como, né, como culpa, ela vem como essa questão da mente, tá vendo? Toda perturbada, enfim. Aqui existe, assim, uma liberação mental, né, que estava a sua mente muito condicionada. Então aqui a gente pode estar falando sobre crenças limitantes, sim, a gente pode estar falando sobre essa carta fala muito sobre isso, né? Essa carta, que aqui é a carta do diabo, né? A carta do condicionamento aqui no tarô do Osho, vai falar sobre esse leão que cresceu entre ovelhas e ele acha que ele é uma ovelhinha, né? Então, tá vendo? Ele fica amarradinho aqui, ó. Então, assim, ele cresce pensando que ele é uma coisa, mas ele é outra. Ele cresce num lugar que não é para ele. Mas aqui vocês já entenderam que esse lugar não é para vocês, tá? Porque, assim, eu já vejo muito movimento aqui, muito. Eu não entendi ainda, então reflete, né? E aí uma prática interessante para fazer usando os oráculos como meio, né, de elevação de consciência, o oráculo como um instrumento terapêutico na sua vida,
é você ouvir essa mensagem e escrevendo o que você sente. Tá? Fazer essa escrita terapêutica mesmo, essa escrita intuitiva. Então, você tá me ouvindo aqui, vai escrevendo em algum lugar aí, seu bloco de notas, um papelzinho, não sei. Mas vai escrevendo o que essas imagens estão passando para você, o que você tá ouvindo aqui que tá fazendo sentido para você, tá? Porque aqui eu já percebo a coisa do movimento, né? A coisa do florescimento. Você já entendeu que você tá num lugar, tá muito forte a coisa do lugar, né? Mas numa situação, num lugar, num comportamento, num padrão, enfim, adapta para sua situação. Mas é algo que te suga. E aqui tá muito forte a coisa que te suga energia. Porque assim, a carta do diabo por si só já tem uma coisa um pouco obsessora, assim, né? E esse obsessor pode ser externo, tá? Então o ambiente que você tá, as pessoas com quem você convive e tudo isso, mas pode ser você com você, tá? Não duvido. Porque aqui, ó, né? Tá vendo? A própria mente fica ali, ó, trabalhando, né? E aí, olha como é que você se sente, ó. Dá uma olhada nessa carta. Tá vendo? Olha o estado deste homem, né? Sem vida, sem cor, exausto, machucado. Alguém pode estar até meio assim mesmo, sabe? Sentindo que envelheceu vários anos em meses. Alguma vez isso aqui pra mim. Sabe assim, quando a gente passa por isso? Sabe assim, o nosso brilho se apaga, né? E aí o nosso brilho se apaga porque a gente tá no lugar errado. Porque a gente não tá no lugar que a nossa alma deseja estar, tá? Deixa eu aproveitar esse gancho e te convidar para a sala Plano de Alma, que vai acontecer no dia 25 de junho, às 8 da noite. Vai ser um encontro ao vivo pelo Zoom, que vai ficar gravado por 6 meses. Nesse encontro, a gente vai aproveitar a energia da lua nova em Câncer, né? Para criar um plano de alma para os próximos 6 meses. Então, é muito a reflexão do que foi o ano até aqui e a reflexão do que você deseja para o restante do seu ano de 2025, tá? Se você tiver interesse, vai no link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Fala bastante com a leitura de vocês, inclusive. Vamos voltar. Olha como essa carta do florescimento conecta com esse arco-íris do 6 de espadas. E eu já tinha falado sobre um renascimento, sobre uma reconexão emocional. Olha aqui a flor de lótus. Eu entendo aqui, grupinho número 1, que vocês entendem que vocês estão no lugar errado, que vocês estão tendo a energia de vocês sugada, que a alma de vocês está sem espaço no lugar onde vocês estão hoje. Eu acho que aqui vocês entendem que a vida está em outro lugar, que o amor está em outro lugar, que esse florescimento está em outro lugar. A partir desse movimento que vocês provavelmente vão fazer aqui tem alguma transição, aqui tem algum movimento, seja de casa, de cidade, de estado, de país, de local de trabalho, sei lá, transição de carreira, não sei, tá? Isso aqui é cura emocional na sua vida, tá? Para alguém assim, pode ser que você esteja morando com pessoas que, sabe assim, isso acontece, né? Quando você tem contato com pessoas assim que te sugam, né? Você fica sem energia, não sobra energia para você. Sabe, às vezes você vive doente, percebe isso aí, tá? Pode ter gente aqui que vive doente, vive com a imunidade caindo. Por quê? Porque tá num ambiente que não é o seu, tá?
Então, assim, aqui vocês saem de alguma situação que adoece vocês. Não necessariamente fisicamente, pode ser, tá? Pode muito ser, porque o 9 de paus fala sobre essa questão, né, do físico sentindo, tá? Aqui também tem isso. A Rainha de Ouros fala sobre saúde, né? Então, tem esse aspecto. Mas, assim, aqui vocês saem de algum lugar que adoece vocês, tá? Linda leitura. Linda leitura porque eu vejo movimento, porque eu vejo libertação, porque eu vejo liberação. Eu vejo vocês progredindo, eu vejo vocês florescendo. Grupinho número 1. É isso. Espero que tenha sido luz aí na vida de vocês. Vai lá pro finalzinho, não sei se você vai parar por aqui, se você vai ouvir as outras mensagens, mas se você parar por aqui, pelo menos vai aqui na minutagem e escuta a oração que tá ali no finalzinho, tá bom? Um beijo grande, um solstício lindo para você, da onde você estiver, tá? Eu sei que tem gente que me escuta aqui do hemisfério norte, gente do hemisfério sul. Então, da onde você estiver, que seja lindo, tá? Beijo. Oi para você do grupo número 2, nossas estrelinhas, né? Vamos lá, eu quero começar aqui lendo para vocês o significado desse oráculo, tá bom? Essa carta significa beleza, sedução e pode significar também superficialidade. A estrela do mar é uma beleza natural e requintada, hipnotizante para todos. Estar perto de alguém com energia de estrela do mar é uma emoção, como se você tivesse sido colocado sob o feitiço da própria divindade. Uma energia de sereia aqui, né? Do arquétipo da sereia. O problema é que essas criaturas dependem de sua aparência e do que as outras pessoas pensam delas. Há tanto tempo que podem ter esquecido... me embolei, hein? O problema é que essas criaturas dependem de sua aparência e do que as outras pessoas pensam delas há tanto tempo que podem ter esquecido suas vocações mais profundas. Quando essa carta aparece, é importante perguntar: estou sendo influenciado pelas aparências externas? Gente, anota. Eu falei isso na opção número 1 e eu já vou orientar isso aqui agora, tá? Uma maneira muito interessante de usar um vídeo de oráculo é você usar isso de uma forma terapêutica. Então, assim, pega o papel, caneta, pausa o vídeo, pega papel, lápis ou escreve no bloco de notas do seu celular, não sei. Mas vai escrevendo o que você sente, os insights que você tem, sabe? Relacionados a essa leitura. Assim você extrai o melhor desse vídeo, tá? E eu tô falando isso porque eu vou fazer uma pergunta muito importante que eu adoraria que você respondesse, tá? Que sonhos deixei de lado para agradar os outros? Quando em equilíbrio, esse arquétipo da estrela do mar é edificante, artístico e expressivo. Quando desequilibrado, tende a fofocas e sensação de vazio. E para trazer equilíbrio, você precisa ter amigos positivos. E o que são esses amigos positivos, tá? Amigos que vão te fazer crescer, né? Crescer como pessoa, crescer em grau ali de consciência, né? Se você por acaso tem aquele grupinho de amigos superficial, sabe? Amigo de bar, amigo de compra, sei lá, né? Essa coisa que nunca vai fundo, aí não é tão legal, tá? Amigo de fofoca, né? Aí não é legal, né? Os amigos bons, os amigos positivos são amigos com quem você sente que você cresce, que você se expande. E especialmente com quem você sabe que você pode ser você, para além da sua aparência, né? Se você desagradar, essas pessoas vão continuar do seu lado, né? Porque na amizade sincera você tem espaço para ser quem você é, certo? E outra coisa, né? Nas relações sinceras e positivas, você não precisa abrir mão dos seus sonhos e de quem você é para ficar agradando o outro, tá? Vamos lá pro tarô?
E aí eu vou usar aqui o tarô prateado das bruxas porque tem tudo a ver com a energia do solstício. Vamos lá, o que que tem de mensagem para o grupo número 2, por favor? Temperança. 4 de copas, olha o tédio aqui, né? 5 de copas. Fundo do deck, 4 de paus, né? Vocês podendo brilhar na essência de vocês, naquilo que é fundamental para vocês, tá? E vocês têm uma energia muito brilhante, né? Vocês são... Eu sei que saiu a estrela do mar aqui, mas eu diria assim que vocês são solares, né? Vocês devem ser pessoas, assim, bonitas, magnéticas, assim, interessantes e vivas e alegres, né? E tá bem claro pra mim aqui que vocês não estão nessa energia, tá? Isso tá muito claro aqui, nesse momento. Mas a essência de vocês é essa essência de fogo, né? Essa essência apaixonada, alegre, brilhante, tá? Alguém aqui, 4 de copas, pode ter se encolhido mesmo por algum motivo, tá? O fato é que vocês não estão vivendo, pelo menos a energia que eu tô pegando aqui, se não for pra você essa mensagem, escolhe outra, tá? Mas o que eu tô pegando aqui é que vocês estão muito insatisfeitos, mas muito, vocês estão entediados, assim. O 4 de copas é uma apatia, então assim, todo esse brilho, pode até ser que sim, que você esteja percebendo, assim, que... Sabe assim, onde eu não consigo nem... Tem gente aqui que não tá conseguindo nem se arrumar, né? Talvez fossem pessoas bem vaidosas, assim, até a estrela do mar tem isso, né? Da vaidade. Vocês sabem que aqui pra vocês pode ser interessante se conectar com o arquétipo da sereia pra dar uma resgatada nisso? Isso tá vindo pra mim e eu vou ser bem sincera com vocês, tá? Eu nunca ativei esses arquétipos. Eu já ouvi falar dessa ativação, então, tipo, da sereia, da Cleópatra, sabe, assim, dessas coisas. Tem uns vídeos aqui no YouTube sobre esse assunto, tá? Eu dei uma olhada nisso, assim, de uma forma mais superficial mesmo. Quando eu fui estudar arquétipos, assim, de imagem e tudo mais... Fui dar uma olhada nisso, aí tem aquela coisa do mago, enfim, aí tem, sabe, tem um livro que fala sobre isso, né? Quando eu tava dando uma olhada sobre comunicação, a imagem e comunicação, tá? Aí tem um material sobre isso, tem um livro que fala sobre esses arquétipos, tudo isso bem voltado pro marketing, assim. E aí nisso, eu caí nesses negócios de arquétipo da sereia, arquétipo da Cleópatra, arquétipo de não sei quem. E aí tá vindo aqui pra mim forte essa coisa do arquétipo da sereia. Fica com essa informação, porque foi o que veio pra mim, tá? E vê se faz sentido pra você, sempre com autorresponsabilidade, tá? Eu tô deixando bem claro aqui que eu não estudei a fundo esse assunto, tá? Então assim, se isso despertar no seu coração, você vai lá, pesquisa, vê se faz sentido pra você, tá bom? Porque assim, aqui vocês precisam resgatar o brilho de vocês, né? O magnetismo, porque assim, me parece que o magnetismo de vocês é um dom que vocês têm. Só que vocês estão sem brilho aqui, né? Assim, vocês podem estar bem presos a memórias do passado, então realmente é o que não deu certo, bem presos, né? O 5 de copas é muito isso. Algum arrependimento, alguma coisa na vida que não saiu como vocês desejavam, sabe, um apego realmente a um passado que não rolou, não deu certo. Aí o 4 de copas traz realmente um descontentamento, né? Vocês não estão vendo graça na vida. Só que vocês mesmos, assim, vocês já carregam a graça da vida em vocês. Meio isso, sabe? Eu acho que vocês precisam resgatar essa alegria,
essa celebração, essa vontade, esse fogo interior, essa paixão pela vida, né? Eu acho que vocês precisam voltar a brilhar, tá? É o que eu estou vendo aqui. Vamos ver o que é mais, vamos ver o que o tarô do Osho fala aqui pra vocês. Só tomar uma aguinha, tá? Peraí. O que tem aqui pra Estrela do Mar? Olha só, vocês sendo muito quem vocês não são. Mas muito. 7 de espadas. Olha só, gente. Aqui vocês podem ter lidado com amigos falsos também, hein? A gente falou sobre amigos, né? Bem no início. Lembra sobre os amigos positivos que eu falei no início? Vocês podem ter lidado com alguma grande decepção, hein? Uma traição. Isso tirou o brilho de vocês. Simplicidade, deixando ir. E aqui eu entendo muito vocês deixando ir os excessos, né? Grupinho número 2. Aqui a gente tem uma coisa, deixa eu ver o fundo do deck. Um 10 de copas aqui, meus amores. Olha aqui. Nossa, vocês foram feridos com certeza. Com certeza. 3 de espadas ali com isolamento glacial. Vocês foram feridos com certeza. Agora, eu posso contar o lado bom de vocês terem sido feridos, traídos? Porque para alguém foi isso, tá? Vocês foram enganados aqui, né? Vocês achavam que fulaninha era seu amigo, aí quando você precisou não tinha ninguém. Ou depois, né, você descobriu ali uma fofoca, você descobriu que era falsidade. Enfim, gente. Para alguém aqui pode ser uma coisa assim... Sabe aquelas amizades baseadas em status, né? Então, é aquilo que a gente estava falando mesmo, né? Aquela coisa do tipo, os seus amiguinhos ali na hora de fazer compra, certo? Na hora de ir pro lugarzinho badalado, na hora de postar no Instagram, entendeu? E na hora ali em que você tá vulnerável? Quem é que tá do teu lado, né? Então, assim, aqui para alguém, inclusive, tem uma coisa, assim, de ostentação, sabe? Uma coisa assim mesmo essa coisa social, né, gente? Sei lá. Porque tá vendo aqui, a gente pede aqui um retorno à simplicidade, à essência. Lembra que a Estrela do Mar podia falar sobre superficialidade? Então aqui existe muito uma análise do que são as relações profundas para você, tá? Do que realmente importa, quais são os seus valores fundamentais, né? Você quer estar ao lado de quem? O que não muda quando tudo muda, né? Eu digo isso assim no sentido de quem vai estar do seu lado, né? Se o seu status mudar. Status social de qualquer natureza, tá? Pode ser financeiro, pode ser status de, sei lá, veio aqui casamento, qualquer coisa, gente, qualquer tipo de posição que você ocupa, que seja uma posição social. Para alguém até uma posição política pode ser, tá? Mas se você, por exemplo, vou dar um exemplo que tá vindo aqui pra mim por conta dessas cartas, né? Mas, por exemplo, você trabalha numa coisa voltada pra política e tal, e tem um certo status, alguma coisa assim e tal. Aí você resolve viver da terra, né? Sei lá, de uma maneira mais simples, uma casinha branca, um quintal e uma janela só pra ver o sol nascer, né? E aí o teu nome e teu sobrenome não estão mais em lugar nenhum, né? Quem é que vai estar lá do teu lado? Isso para dar um exemplo em que a escolha é sua, né?
Porque a gente tem aqui também, assim, coisas que acontecem na vida, né? Você tá lá no alto, a vida é cíclica, então você tá por cima. Daqui a pouco você não tá mais tão por cima assim. Daqui a pouco você tá por cima de novo, né? Porque a vida é assim. E quem é que esteve do seu lado ali, né? Para alguém aqui houve, de fato, uma grande decepção, tá? Já até houve isso, né? Realmente aqui uma traição, um engano, uma coisa que decepcionou muito e que tá te fazendo repensar os seus valores, os seus critérios. O lado bom, então, eu tava falando sobre o lado bom dessa sua decepção, tá? É isso aqui, né? Primeiro, você é obrigado a olhar para dentro, né, e encontrar isso aqui que é a verdade, né? Então, assim, essa verdade que vem do coração, né? Que são 2 golfinhos, tá? Então, assim, a coisa do vínculo, mas o vínculo numa perspectiva mais espiritual do vínculo, né? Numa perspectiva mais profunda do vínculo. Não o vínculo por conveniência, certo? Não o vínculo por status. Não o vínculo porque é cômodo, porque também tem isso, tá? Porque é cômodo. Mas o vínculo que você sente a partir do seu coração. Né? Então, assim, aqui pode começar uma busca, ou já começou uma busca, por vínculos de alma, né? Para além da roupagem que a gente usa aqui na Terra, sabe? Para além do que é imagem. Para além do que é a imagem, né? Tô aqui repensando aquela história da sereia, até porque eu não conheço direito, né? Não sei, sente aí, tá? Sente aí se faz sentido, tá bom? Pode ser que ajude alguém, né, de alguma forma. Mas agora que a gente começou a falar sobre a questão da imagem e tudo, eu tô repensando aqui. Essa história do arquétipo, da sereia e tudo mais, sabe? Porque aqui eu sinto assim, talvez o melhor caminho para você resgatar o teu brilho vou indicar o Ho Oponopono para variar. Tem um vídeo recente aqui no canal em que eu falo sobre a minha experiência, né? Depois de 4 anos, tá? Tá logo aqui embaixo. Aqui embaixo que eu digo, aqui, tá? No histórico de vídeos, né? Porque eu com certeza não vou lembrar de botar o link aqui. Mas é porque isso aqui é muito se conectar, sabe? É ter... Aqui tem uma coisa forte, assim, da autocompaixão, né? Tem outro vídeo aqui no canal também que fala sobre autocompaixão, tá? Pode ser interessante para vocês também. Porque aqui pode estar acontecendo uma coisa assim de vocês se sentirem meio culpados por terem acreditado nas pessoas erradas, por terem valorizado aquilo que não é real, sabe? Aquilo que é muito superficial. Vocês podem estar enfrentando assim uma coisa de uma falta de compaixão com vocês mesmos, sabe? E se vocês ficarem se torturando nisso que aconteceu, assim, vocês... Sabe aquele brilho todo que eu falei que vocês têm? Vocês têm, tá? E vocês têm. Aí vocês não vão conseguir brilhar, né? Porque vocês vão ficar se afundando em culpa. Olha aqui, ó. 4 de paus, 9 de copas, 4 de espadas. Gente, tem cura aqui pra vocês. Aliás, a gente abre com uma carta de cura, né? Que é a carta da temperança, tá? Então aqui tem um resgate, né? Tem um resgate, mas assim, tem um resgate que traz a coisa do deixar ir, né? É você entender quem você é depois desse aprendizado, né? Quem faz sentido estar na sua vida depois de tudo isso que você aprendeu. E aqui, gente, tem muito uma mudança no seu círculo social. Muito, porque definitivamente vocês não estavam bem acompanhados, né?
E por que que não estavam bem acompanhados? Porque vocês não estavam se conectando pelo coração. Dá uma avaliada nisso. Podiam estar se conectando por comodidade, né? Porque era mais fácil, confortável, não sei, né? Por conveniência, por status, por poder, por qualquer coisa que não sustenta o propósito da tua alma, tá? É isso. É por aí. E aí, gente, deixa aí, tá? Deixa transformar, deixa ser. Eu tô com uma coisa, quando começa a sair assim esses negócios de vai me dando vontade de pegar o baralho cigano. Deixa eu ver aqui o que tem no baralho cigano. A casa. Ai, que bom, né? Ai, gente. Coração. Ai, olha que lindo. Então, aí você encontra o caminho da verdade. Tá? Você vai ver. Ai, adorei, gente. Amei isso aqui. Amei muito. A partir do momento que talvez você precisasse passar por tudo isso, por essas decepções, por essas traições, por esses enganos, justamente para você rever os seus valores fundamentais, tá? Para você ver o tipo de relação que você escolhe para sua vida, né? Sabe essa coisa? Às vezes a gente precisa passar por umas coisas, né? A gente aprende muito por contraste. Muito. Então, assim, às vezes é necessário na nossa evolução a gente passar pelo contrário para a gente valorizar aquilo que às vezes a gente não estava vendo, não estava dando valor, sabe? Então, assim, aqui me parece que vocês se reconectam com valores mais profundos a partir dessas experiências complicadas que vocês tiveram. E a partir disso, olha que bonito, gente. A casa com o coração e o buquê. Isso aqui para alguém, inclusive, fala sobre o estabelecimento de um casamento, tá? A gente tinha aqui, né? A gente é a rainha de ouros. Ih, já coisei tudo aqui, né? Onde tava? Aqui, ó. Peguei aqui. 4 de paus, lembra do fundo do deck? Para alguém aqui é um casamento até. Tá? Com 9 de copas, tudo que você sonhou. Só que como é que você ia saber o que você estava sonhando se você, na verdade, não estava sonhando o seu sonho? Entende? Você estava sonhando o sonho que alguém sonhou para você, que alguém disse que tinha que ser, entendeu? Se você, de repente, estava se conectando com pessoas com quem as pessoas diziam que você tinha que se conectar. Às vezes, sei lá, a pessoa certa para você é uma pessoa que desafia os padrões sociais, por exemplo. Entende? Né? Então, e ali tá o que é verdadeiro, ali tá o que é real, ali tá o que é profundo, né? E aí, a partir dessa experiência complicada aqui que eu percebo, vocês conseguem valorizar o que realmente importa. E aí, valorizando o que realmente importa, vocês encontram um caminho de muito amor aqui. Muito amor, muita beleza, muita profundidade e prosperidade também, né? Alguém vai até entender que assim, que a prosperidade não tem a ver com aquela ostentação que a gente falou aqui, né? A prosperidade, ela tem uma energia muito mais ampla, muito mais profunda. Né? Talvez você entenda que sei lá, tá vindo isso aqui pra mim, né? Mas que os bens materiais, não que eles não sejam importantes, tá, gente? São, né? Muito bom viver com conforto e com beleza, né? O dinheiro, ele é um belo instrumento, né? De realização aqui na Terra, certo? Mas é isso, ele é uma ferramenta, tá? Pra gente viver em abundância.
Mas tá vindo uma coisa aqui, assim, pra mim, talvez você entenda, né? Sabe, assim, aquela coisa de você tá num restaurante estrelado, assim. Só que tá vazio dentro de você, sabe? A companhia, a pessoa com quem você tá, né? Você não tá feliz, entendeu? Às vezes você tá fazendo um piquenique, né? E um piquenique ali, comprou uns negocinhos ali no mercado, um piquenique e tal. E, cara, aí você tá pleno. Entende? Meio isso? É isso. Bom, espero que tenha sido útil essa leitura. Essa foi uma leitura, assim, com muitas camadas, tá? Eu sinto, assim, que ela veio com muitas camadas, com muitas mensagenzinhas dentro de uma mensagem, enfim. Eu não costumo ouvir de novo, tá? Mas se você sentir aí, escuta de novo. Faz aquela escrita intuitiva, organiza, pega o que é pra você, o que tocou o seu coração, tá? Porque eu percebi... eu fiquei até um pouco cansada com essa leitura, porque foi vindo muita coisa, né? Muita informação, assim. Mas eu espero que tenha sido útil aí pra você de alguma forma, tá bom? Olha, lá no finalzinho tem uma oração pro solstício. Vai lá dar uma olhada. E se você sentir de participar da sala Plano de Alma, que vai acontecer dia 25 de junho, às 8 da noite. Vai ser um momento ali no Zoom, né? Enfim, vai ficar gravado, tá? Momento de revisão, né? Dos últimos 6 meses e cocriação dos próximos 6 ali com planejamento lunar, enfim. Vai no link aqui na descrição do vídeo para saber mais, me chama que eu te explico, tá bom? É isso, queridos. Sejam felizes aí com essa profundidade toda. É isso, um beijo. Oi para você que escolheu aqui a opção 3, né? Pantera aqui, uma mensagem que já começa fortíssima. Eu vou ler para vocês aqui o significado dessa carta, tá? Ela fala da aniquilação do que é desnecessário, purgação. A pantera não suporta ver nosso crescimento ou energia estagnados. Em vez disso, ela invade nossas vidas e causa todo tipo de estrago, com a intenção final de nos levar a vidas mais plenas. É inesperado, desconfortável e às vezes devastador, mas depois que a poeira baixa é fácil ver a sabedoria da pantera em ação. Todos nós já passamos por essas experiências e elas nos tornaram pessoas melhores. Confie que a jornada da pantera sempre leva a um lugar mais brilhante. E aí a pantera em equilíbrio, ela é corajosa, produtiva e quando fora de equilíbrio é autodestrutiva. Para trazer o equilíbrio, é necessário livrar-se do desnecessário. Aqui tem uma energia assim da carta da torre, né? É quando a vida te fala, olha, desse jeito não vai ficar. Né? E aí limpezas acontecem, as coisas saem dos eixos, enfim. Mas lá na frente a gente consegue depois entender por que essas limpezas foram necessárias, para onde a nossa alma estava nos levando, enfim. Mas é uma carta, assim, que exige coragem, né? Coragem também de enfrentarmos as nossas próprias sombras, né? E aí faz parte, gente, assim, do processo de crescimento, olhar para as próprias sombras, sabe? Não existe despertar de consciência sem esse passo. Não tem. Não tem. Sabe? É necessário a gente olhar para o que está travando a nossa vida, para os nossos medos, para os nossos condicionamentos, para os nossos vícios, né? E onde há luz, há sombra, certo? A expressão da luz em nós nada mais é do que o reconhecimento das próprias sombras. E nesse processo, que é um processo de verdade, né? Não é hipócrita, tá? Porque esse negócio de, eu sou um anjo de candura na terra, cara, isso é hipocrisia.
tá? A questão de você mostrar para o mundo a sua luz, né? A pessoa que é dita iluminada, né? E que mostra isso com verdade, pode ter certeza de que é uma pessoa que conhece as próprias sombras, que já confrontou essas sombras, que já teve que lidar com elas, que teve que transmutar essa energia, sabe? Todo o resto, todo blá 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 de eu tô seguindo aqui o que fulaninho falou, o que a religião X disse, eu quero ver ali na hora que tem que lidar com a sombra mesmo e agir a partir desse confronto, é aí que são elas, entendeu? Isso aí não se resolve seguindo regrinha sem sentir, não. Né? Então aqui, ó, é uma carta de coragem, tá? É uma carta de crescimento. Quando parece que tá tudo desmoronando, é quando você tá crescendo mais, tá? Apesar de não parecer, né? Porque passar por esse processo é bem difícil, né? Vamos lá, grupo 3. Ui, começamos como? Vamos lá, que vai ficar tudo bem. O que temos de mensagens para vocês? 6 de espadas saiu nessa mesma posição para o grupo 1. E aí essa carta saiu na mesma posição para o grupo 2. Que coisa, hein? De repente, para o grupo 3 é interessante ouvir as 3? Pode ser, sente aí, se é para você, tá? E 6 de copas. É hora de mudar o teu passado, né? Rainha de ouros, olha. Rainha de ouros aqui. Aqui pode ter alguma lembrança relacionada à mãe, tá? Para alguém. De alguma forma. Ou a ancestralidade feminina, tá? Mas isso é bem específico. Talvez você olhe para o teu passado, assim, até para o que você já sonhou na sua vida e pense, que caminho é esse que eu tomei, né? Que nada na minha vida reflete o sonho que eu sempre tive. E aí, esse 4 de copas, ele tá me trazendo, assim, um estado... Isso aqui é tarô, tá? Isso aqui não é consultório médico, né? Então, tem que ter responsabilidade para falar essas coisas, mas, assim, para alguém pode ser uma situação de depressão, tá? É um vazio, né? Aqui pode ser que você tenha tomado um rumo na vida, assim, de desconexão com a alma, que você se perdeu da tua essência. E tudo bem, tá? E tá tudo bem. Acontece. Acontece. E aí talvez você se pergunte assim, cadê a graça que eu via, né, quando eu era criança? Cadê a minha inocência? Cadê os meus sonhos? Cadê a minha esperança? Cadê a minha alegria? Por que eu não vejo graça nas coisas? E aí eu preciso te dizer o seguinte, que se você sente que precisa de ajuda, né, busque ajuda, tá? Porque se isso for um quadro depressivo, você precisa de ajuda médica, certo? Às vezes você tá pelo menos para sair ali da crise, né? Tá? Então, vê aí qual é o nível da sua situação, tá? Me chama atenção aqui o 6 de espadas e o 6 de copas, né? Então são dois números 6, então assim, existe assim
uma busca por harmonia, né? Deixa eu já tirar mais carta aqui. Muito bom, hein? Já gostei aqui. O que eu falei? Do despertar de consciência. Seis de espadas de novo, ó. Acabou, tá? Florescimento no fundo do deck. Essa carta aqui... Ai, ela saiu... Eu já não sei mais se foi na opção 1 ou 2. Eu lembro que ela tava aqui, ó. Acho que foi na 1. Não lembro, tá? Foi na 1 ou na 2. Interessante. Pra alguém, assim... Se você sentir... Assiste a 1 e a 2, tá? Talvez falem com você de alguma forma. O que eu falei do despertar de consciência aqui? Porque aqui é muito. Aqui é muito esse processo. Muito. Aqui você toma as rédeas da sua vida. Tá? Eu poderia até dizer, assim, que nesse processo de aniquilar o desnecessário, né? É você que faz isso. Aqui a gente tem a carta do mago com a carta do sucesso, né? Então, assim, aqui é você superando alguma coisa, é você superando. Mas é interessante, o 6 de paus, ele vem depois do 5 de paus. O que é o 5 de paus? O 5 de paus é a imagem de uma batalha. O 6 de paus é quando o guerreiro, ele está voltando triunfante desta batalha. E vocês estão triunfando nesta batalha interna. Vocês estão sendo vitoriosos nessa batalha interna. Que é uma batalha ali que faz parte desse processo de despertar de consciência que não é bolinho. Não é. Não é. E é só para quem tem coragem, tá? Isso aí, esse rolê... É só para os corajosos, entendeu? É só para quem tem essa pantera dentro de si mesmo, tá? Agora, porque assim, a gente tá aqui no mundo para evoluir, né, gente? Assim, a gente não veio aqui para ficar fingindo que não tá vendo nada, entendeu? Para ficar se distraindo na vida. A gente não tá aqui para isso, tá? Aí tem gente que passa a vida toda assim, né? Apático, certo? Fazendo o que os outros estão mandando, repetindo padrões. Para alguém tem alguma coisa com a mãe aqui? Tá forte isso. Independente da situação, eu acho que em todos os vídeos eu falei para visitar o último vídeo sobre o Ho'oponopono que eu fiz. É porque o Ho'oponopono ajuda muito, gente, mas olha, vocês não têm noção do quanto ajuda nesses processos. Mas muito, 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 muito. Então, se você sentir, tá? Vai lá, assiste esse último vídeo que tá aqui. É o anterior a esse que eu gravei. E aí de lá tem os outros links para os outros materiais, enfim, tá bom? É uma coisa assim, de tomar as rédeas da própria vida, entendeu? Do próprio destino, da própria existência, tá? É parar de ficar fazendo o que alguém tá mandando fazer, entendeu? E aí, muito especificamente, isso tem a ver com uma figura feminina de autoridade na sua vida, que pode ser a mãe, tá? Onde se perderam os seus sonhos? Perderam aqui, olha. Quando você estava conectado com a sua essência, né? Aqui nessa imagem de criança, brincando, sendo, né? Você estava sendo no mundo. Sendo, em essência.
quem você realmente era. E aí você foi crescendo e, como acontece com muita e muita gente, você foi, se diminuindo, seguindo ordens, né? Tipo, sendo aí uma pantera enjaulada aí. E foi, isso aqui, esse homem, ele tá na 1. Acho que é na opção 1. Que eu até falei, vai perdendo a cor, e é o mesmo homem, inclusive, na imagem, assim. Assim, pra mim, né, que eu tô lendo simbolicamente aqui, né. Aí vai carregando um monte de coisa nas costas. Um monte de coisa nas costas. Que, assim, que te afasta cada vez mais de quem você é. Que te afasta cada vez mais da sua alma. Que te afasta cada vez mais da sua essência. E aí você vai enxergando a vida como algo pesado. Como algo sem graça. Esse peso tá tão grande, tá vendo essa mulher? Ela tá nas costas desse homem. Ele tá sem força. Ela tá nas costas dele aqui, cruzando o pezinho ainda, entendeu? E mandando ele carregar ela pra algum lugar. Que ela determina onde é, entende? Isso pode ser uma figura na tua vida, uma pessoa na tua vida, pode. Mas isso aqui pode ser a vida mesmo, né? As circunstâncias da sua vida, tá? Você adapta aí pra sua situação. E aí o peso é tão grande, e aí você tá tão cansado, tão exausto, e tá achando o mundo tão chato, que assim, você não consegue ver mais nada, né? Aí você não vê o passarinho, você não vê a lua, você não vê os bichinhos, você não vê, você tá tão exausto, que você não consegue apreciar o simples, né? Não consegue ver a beleza da vida, né? Essa beleza que você via tão facilmente, né? Quando você era criança. Aí olha que interessante, né? O interessante é que o processo de despertar, ele é um caminho de volta. Preste atenção nessa carta. É a carta do carro, que também saiu na opção número 1. As cartas estão muito repetidas aqui. Realmente é como se fosse uma continuação. Essa carta do carro, ela é a carta da consciência no Osho. Percebe que essa capa, né, essa sombra, ela vai se abrindo. E o ser que tá dentro aqui dessa sombra é tipo uma criança, né? Então acaba que o processo de despertar é um caminho de volta. Um caminho de volta à sua essência. E a nossa essência, gente, nós, assim, enquanto seres divinos, né? Nós somos alegria, tá? É brincar, sabe? É desfrutar, sim, da vida. É ser capaz de ver a beleza da vida, sim. A gente, enquanto ser de pura luz, né? Porque a nossa essência, ela é pura luz, tá? Quando a gente se conecta com o divino, né? Então, com a fonte criadora de tudo que é, a gente resgata muito isso. Vamos fazer uma coisa? Feche os seus olhos. E eu vou pedir para que você imagine uma luz perolada que vem lá do alto, para além do que você conhece como universo, tá? Essa bola de luz vem super rápida, assim, lá de cima. Esse lá de cima é a fonte criadora de tudo que é. Esse lugar que é pura luz. E aí essa luz, ela vem. Ela tá sobre a sua cabeça. E você vai tomar um banho dela. Te reconectando com essa energia que é a
sua energia primária. É a tua essência. É quem você é, para além dos pesos que você foi carregando e acumulando até aqui. Essa é a parte de você que sabe que você é um ser espiritual vivendo algo na matéria. E que isso aqui é uma viagem, uma experiência. Uma experiência em que você transforma o fardo, que também é o 6 de espadas, nesse outro 6 de espadas. Então você pode se visualizar nesse rio. Pode observar esse arco-íris, essa cachoeira. E toma esse banho de luz perolada de novo. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. E eu tô achando interessante, eu não sei se vocês vão ouvir, mas tem um neném, uma criança chorando muito, muito, muito. Agora. Não sei se dá para vocês ouvirem. E isso me traz uma sensação dessa criança, sabe? Dessa criança interior mesmo, assim. Dessa criança que tá aí em você. Pode ser que seja uma criança que esteja chorando, que esteja emburrada, que esteja insatisfeita hoje, sabe? Mas eu espero que esse exercício de conexão com a fonte criadora te traga esse colo que você precisa. Olha para essas duas cartas aqui. As duas são 6 de espadas, tá? Nessa aqui, este homem tá carregando essa mulher nas costas, esse galo aqui que eu não consigo compreender muito. Ele tá exausto, apático, tem muitas montanhas, né? Olha as cores como são pesadas, né? Então, assim, ele vai ficar aqui sendo controlado, tá? Pelas circunstâncias até que ele se liberte, né? Nesse outro 6 de espadas, que tá vinculado aqui, olha, a carta do mago, que aqui é a existência e aqui ao sucesso. Ou seja, aqui quando você assume o protagonismo da sua vida, quando você aniquila o desnecessário, quando você se rebela. Aqui tem uma coisa de se rebelar, tá? Essa energia aqui não tem nada a ver com essa, né? Aqui você é aquela coisa assim, a vida é isso mesmo, é assim mesmo, é esse negócio mesmo, entendeu? Aqui não. Aqui você solta um palavrão e fala, cara, meu irmão, aqui não, entendeu? Ninguém vai ficar assim em cima de mim, não, entendeu? Aí olha para esses 6 de espadas aqui. Olha a alegria. Olha quem comanda o barco. E aqui você não tá vendo ninguém sendo oprimido, né? Aqui você tá vendo pessoas felizes, leves, abençoadas, sabe? Livres. Você tá vendo pessoas andando juntas, né? Curtindo juntas esse momento, recebendo essa bênção desse momento lindo juntas. E aqui eu digo você, porque aqui a gente tem a figura masculina, né? E aqui, de novo, a figura masculina, que é a figura que comanda o barco aqui. Para alguém isso é muito específico, tá? Isso tem a ver, assim, com uma coisa...
Ai, gente, eu vou falar. Eu tô aqui quando. Mas, né, minha função é falar, né? Porque eu começo a criticar o que tá vindo pra mim, entendeu? Mas assim, pra alguém e sim, gente, eu sei que essas coisas acontecem também, tá? Eu sei que o contrário é mais comum, certo? Mas eu também sei que existem homens aí que acabam sendo oprimidos, né? Pelo feminino de alguma forma, tá? Eu sei que acontece. Eu sei que é em menor escala, né, na nossa sociedade, mas sim, acontece. É o que é. E eu vi isso aqui, tá? Eu vi, aí eu fiquei assim, calma aí, né? Mas assim, mas tá aqui, tá? E aí nesse caso você faz as pazes com a tua força, com o teu masculino, né? E mesmo que você seja uma mulher, assim, você faz as pazes também com a liderança, né? A energia masculina, aí não vai ser gênero, tá? Vai ser energia yin yang. Você fazendo as pazes com esse poder, porque o que acontece aqui também? Aqui no 4 de copas, a gente tem uma energia yin, né, desequilibrada. Que é quando a energia yin, que é uma energia receptiva, intuitiva e tudo isso, né, que é a energia feminina, quando ela tá apática. Sabe? Quando ela fica ali, né? Olha só, fica sem energia, sabe? Essa energia de força, essa energia de ação, essa energia de liderança, enfim, de comando, é a energia yang, né? A energia de ação, tá? Então, assim, eu vi aqui essa questão, de repente, de um homem que se desconectou desse poder, né? Da energia yang, por conta da relação com o feminino aí, de alguma forma. Mas esse recado também serve para as mulheres, né? Porque às vezes, assim, cara, o que você precisa é lutar, entendeu? É se posicionar, sim. Aqui, ó. Antes do 6 de paus é 5 de pau, gente. É briga, tá? Às vezes a gente não escapa disso, não. Tá? Põe São Miguel na frente e vai. Põe São Miguel com o espadão nele lá, meu filho, e vai. Entendeu? Porque senão você vai ser o quê? Vai ser oprimido? Assim, não dá, entendeu? Às vezes não dá. É claro que no mundo perfeito, assim, né? É tudo paz, é tudo amor, é tudo isso, assim. Mas é aquela coisa, né? O mundo não é perfeito. Né? Então, assim, se precisar brigar, briga, né? Paciência. Lembra que eu tava falando sobre a questão da luz e da sombra, assim, a coisa de zelar pela paz, zelar pelo amor e tudo isso, não te faz um idiota, né? Desculpa a expressão, entendeu? Mas é que é também a energia da leitura, né? Sabe assim, você zela pela paz, zela pelo amor, mas assim, cara, você tá nesse mundo, entendeu? E se precisar é São Miguel à frente, atrás, do lado do outro, entendeu? É isso. E aí você corta e você aniquila no sentido de cortar. Paciência. Vai ficar o quê? Vai ficar carregando isso aqui? Deixando os outros fazerem gato e sapato? Não. Claro que não. Óbvio que não. Né? Tá, me deu até um calor aqui, sabia? É isso. Tá? A raiva, né? É uma energia que te defende também, entendeu? Faz parte. Faz parte. Então, assim, aqui tem uma coisa, assim, de você se posicionar, tá?
de você, você lutar para exercer a sua essência no mundo, entendeu? Você bancar as suas decisões, você lutar pelo que você acredita. E às vezes, defender a própria paz envolve ser. Deixa eu escolher bem essa palavra. Às vezes, defender a própria paz envolve ser uma pantera. Tá? É uma coisa assim, aqui não. Aqui não. Tá? É isso. E tudo isso faz parte dessa descoberta de quem você é também, né? É isso. Tá? Aqui tem muito uma coisa de alguém que pode ter sido ou estar sendo oprimido, assim, sabe? E que se rebela. E que a partir do momento que se rebela, consegue o seu próprio espaço e consegue exercer a própria essência no mundo, tá? É por aí. Ah, é tranquilo? Não. Não tem nada de tranquilo aqui, né? Eu vou até pegar deixa eu pegar um baralho cigano pra vocês aqui. Coração. Essa carta saiu também. Saiu na 2. Lua. Que isso, gente. Muito maravilhoso. Isso aqui também saiu. Essa carta e essa carta também saíram na 2, tá? Aqui temos, olha, amor. Então, assim, um lugar em que realmente você seja amado. Entende? Olha aqui a carta da Lua com honrarias, reconhecimento e êxito. Aí quer dizer, às vezes você tá aí preso, apático, presa, apática numa situação, cara, que você é desvalorizado. Que estão subindo em cima de você. Entendeu? Te humilhando. Ai, gente, tô nervosa nessa leitura. Te humilhando, te fazendo de gato e sapato. Aí você tá lá, né? Ah, mas a vida é assim mesmo. Ah, mas não sei o que. Mas não, vou ficar aqui. Vai ficar aqui bosta nenhuma. Não vai não. Entendeu? Não vai não. Você vai levantar e você vai atrás do que é sonho pra você. Tenha coragem. Tenha coragem de lutar pela sua própria vida, de lutar pela sua felicidade. Ah, mas é difícil. Mas nada. Vai ficar o quê? Vai ficar assim? Até quando? Vai lutar pela tua felicidade. Ah, mas vai brigar. Mas... Cara, bota essa pantera pra fora e vai, entendeu? E vai, mostra. Mostra quem é você. Quero ver quem é que sobe em cima de uma pantera dessa. Quero ver. Tá? Ó, quem é que sobe na pantera, ó. Você. Você. Porque o que é a pantera? Tua sombra aqui, ó. Você sobe nela. Entendeu? É você que dá rumo pra esse barco. E aí, se você tiver coragem de fazer isso, ó. Aí sim. Aí você vai ter tudo o que você sempre sonhou. Só que para ter o que você sonhou, você tem que sair desse troço aqui, né? Dessa jossa que você tá. Ai. Quem já me viu nervosa antes? É isso, tá? Vambora. Reage. Bom, daqui a pouquinho tem oração, tá? Eu nem gravei ainda, eu vou gravar a oração do solstício depois da leitura de vocês. Deus do céu. Gente, eu tô com calor. Me deu uma raiva nessa leitura. Nossa Senhora. Eu vou me acalmar agora, entendeu? Depois de me acalmar, eu vou fazer a oração do solstício, que vai estar aqui toda fofa depois dessa leitura, tá? Prometo que vai ser super fofa.
E é isso. E olha, se você sentir aí de participar da sala, que vai acontecer dia 25/6, às 8 da noite, encontro ao vivo no Zoom. Vai ficar gravado, tá? Até o final do ano. Para trabalhar o plano de alma, né? Então, olhar aí para os últimos 6 meses, co-criar os próximos 6. Você me manda uma mensagem, tá? Nos links que estão aqui na descrição, beleza? Ui, respira fundo. E bora, reage. Beijo. Antes de encerrarmos, eu quero te convidar a um momento de silêncio e presença. O solstício é sempre um marco de mudança, de tomada de consciência, de retorno àquilo que é essencial. Então, se puder, feche seus olhos, respire fundo e permita que essa oração te acompanhe nessa transição. Quando a luz muda de lugar, eu me volto para dentro. Rever o que me trouxe até aqui me permite escolher com clareza o que eu levo comigo. Que eu reconheça o que é verdade para mim, que eu tome de volta as rédeas da minha vida e que meu poder pessoal seja um farol, não para controlar, mas para conduzir com alma. Que nesse solstício eu aceite a dança da luz e da sombra como parte do meu caminho. E que a cada passo eu me alinhe com o que é verdadeiro, essencial, eterno. Está feito. Amém.